sou a Raíssa, aprendiz da empresa Celesc aqui de Mafra, e hoje eu venho abordar um assunto atualmente muito discutido e negligenciado, a erradicação do trabalho infantil. Para melhor abordarmos esse assunto, iremos conhecer a definição. O termo trabalho infantil é definido como o trabalho que priva as crianças de sua infância, seu potencial, sua dignidade e que é prejudicial ao desenvolvimento físico e mental. Ele se refere ao trabalho que é mental, física, social e moralmente perigosa e prejudicial para as crianças. De acordo com as convenções da Organização Nacional de Trabalho número 308 e 182, é considerado trabalho infantil o trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima de admissão de emprego, estabelecida pelo país. Bom, para melhor entendermos toda essa situação, iremos apresentar alguns números globais. Em 2016, 152 milhões de crianças entre 15 e 17 anos eram vítimas de trabalho infantil no mundo. O trabalho infantil é concentrado principalmente na agricultura, igualando a 71%. Em seguida, o setor de serviços, com 17%, e o setor industrial, com 12%. O fato de que a maior parte, 58% das crianças vítimas de trabalho infantil eram meninos, pode refletir na subnotificação do trabalho infantil entre as meninas, principalmente com relação ao trabalho doméstico infantil. Bom, agora alguns fatos e números no Brasil. Entre 1992 e 2015, 5,7 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos deixaram de trabalhar no Brasil, o que significou uma redução de 68%. Entretanto, ainda há 2,7 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no país. 59% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são meninos e 41% são meninas. A maior concentração de trabalho infantil está na faixa etária entre 14 e 17 anos, com 83%. O trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos aumentou 12,3% entre 2014 e 2015, passando de 70 mil para 79 mil. Bom, a gente trouxe algumas dúvidas frequentes sobre o tema abordado de hoje, que seria a erradicação do trabalho infantil, e hoje a gente trouxe o Luiz Fernando, da Infância e Juventude de Mafra. E a gente vai abordar mais o que é os direitos das crianças e tudo mais, mesmo com uma pessoa que é entendida da área e tudo mais. Bom, acho que a primeira pergunta mais frequente que, pelo menos eu como pessoa, tenho é se o trabalho infantil ele sempre foi uma violação de direitos. O trabalho infantil, considerado, né, a exploração do que a criança faz para produzir algum tipo de valor, sempre foi uma violação de direitos. A criança tem o direito de crescer, de ter educação, de ter saúde, de ter cultura, de ter felicidade, de ter tranquilidade. Então sempre foi uma violação de direitos. Ela não se desenvolve se ela trabalha. Sim, só foi, né, deixada de ser reconhecida em alguns tempos por algumas pessoas, né? Sem dúvida. Atualmente há leis que protejam as crianças e adolescentes e tudo mais referente ao trabalho infantil. Você pode citar quais seriam elas? A principal é a Constituição Federal. Na Constituição Federal está lá a espinha dorsal de todas as legislações que são feitas. E ela é o principal limitador do trabalho para quem eventualmente ainda não tem 18 anos e pode trabalhar. O Estatuto da Criança e do Adolescente também, e a lei aqui para nós, né, a lei da aprendizagem que mudou a CLT e incluiu também alguns artigos, é o principal diploma de lei que se refere a trabalho infantil, quer dizer, trabalho de adolescente. Sim, como você tinha dito, né, até os 18 anos é considerado adolescente protegido pela Constituição, pelas leis, né? A partir de qual idade os adolescentes podem começar efetivamente a trabalhar? Até os 14 anos é proibido qualquer tipo de trabalho. A partir dos 14 anos, somente na condição de aprendiz. E o aprendiz é diferente de trabalhador, né? Então, tem outras normas, tem outras proteções, e mesmo para quem tem até 18 anos, há trabalhos que são absolutamente proibidos. Sim. Então, trabalho insalubre, trabalho noturno, trabalho penoso, tudo isso, ou qualquer outro tipo de trabalho que implique
numa violação de um dos direitos, como por exemplo o direito de escola, de ir para a escola, tudo isso é proibido. Então, mesmo até os 18, né? A partir dos 14 é permitido, desde que como aprendiz. Bom, né, a gente estava falando sobre a idade máxima para a lei da aprendizagem e tudo mais, mas quando você tem uma criança em casa e tudo mais, existe um trabalho específico para a criança, né, aquele trabalho que não é encarado como trabalho infantil? Existe o que eu chamo de tarefas de criança e também tarefas de adolescente. Trabalho propriamente visto, do ponto de vista de trabalho infantil a se erradicar, é aquele voltando à criação de riqueza ou algo assim. As tarefas de casa, lavar a louça, varrer o chão, arrumar a própria cama, isso tudo faz parte da formação da criança. Então isso pode e deve ser exigido. Claro, de acordo com a condição de cada um, de acordo com a capacidade de cada um. É inclusive algo que incumbe aos pais enquanto os filhos estão sob a sua guarda. Você falou da questão de crianças e adolescentes, então até que idade, a gente falou dos adolescentes, né? Mas até que idade a pessoa pode ser considerada criança? A criança, nos termos do Estatuto da Criança e Adolescente, aquele que ainda não completou 12 anos. 11 anos, 11 meses, 29 dias, ainda é criança. Fez 12 anos, ele se torna adolescente. Sim. Se em algum momento, né, em decorrente das situações da família e tudo mais, se a criança ela se encontra em uma situação de trabalho infantil, a família dela, no caso, ela pode ser punida? Pode ser punida. Na verdade, a lei prevê abstratamente, ou seja, sem olhar propriamente para todos os casos, uma punição para quem submete a criança ao trabalho infantil, ou a criança ou o adolescente. Mas a gente tem que analisar todo o contexto, porque muitas vezes o que a gente precisa fazer é ajudar aquela família a sair dessa situação que os fez levar para a criança ou o adolescente para aquele trabalho, mas a gente tem que ajudar. Muitas vezes a família nem tem um conhecimento amplo do que está fazendo, né? São leigos em relação a esse assunto, então é isso que a gente está tentando trazer hoje aqui, né? Esse sentimento de humanidade, esse sentimento de compreensão com as pessoas. Quando a gente estava discutindo sobre como fazer vídeo e tudo mais, a gente estava colocando muito forma de ajudar a erradicação efetiva do trabalho. Mas é complicado você não ajudar alguém, você ver uma criança vendendo alguma coisa e você acabar não ajudando. Você não sabe o que está por trás daquela criança, você não sabe o que está por trás daquela situação, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é, não vou dar, ou algo do tipo, mas acho que a gente deveria desconstruir isso e fazer o que existe por trás dessa bala, o que existe por trás desse olhar dessa criança. E pensar, não, eu vou ajudar essa criança nesse momento, mas eu posso ajudar ainda mais indo até a casa dessa criança, sabendo se ela está indo à escola, conversando com uma conselheira tutelar, né? E pra você que vive com casos de pessoas que levam até você, né? Você é o supremo dos casos. Que tipo seria a melhor denúncia, uma forma mais efetiva de abordar essas situações, né? De denunciar. Sim. Toda questão envolvendo o trabalho infantil, ela pode ser denunciada, comunicada através do Disque 100, né, que é para qualquer tipo de violação envolvendo criança, mas também para o Conselho Tutelar, e é muito importante a gente ter essa noção de que o Conselho Tutelar é para ajudar a criança e não para punir pai, né, ele está lá para ajudar a criança, ou o Ministério Público do Trabalho, também pode ser comunicado. Mas é realmente muito importante isso que você falou, é buscar meios que possam auxiliar essa família toda, não só a criança, mas a família toda, para não expor a criança a esse tipo de situação. Sim. De acordo com a sua experiência, com tudo que você viveu até seus anos de carreira e tudo mais, o que você pode dizer referente à erradicação efetiva? O que seria o mais correto para que realizasse essa erradicação? Sempre tem em mente que a gente tem que lutar, às vezes, com algo que já vem de muito tempo e que está, às vezes, né, culturalmente se aplicando. Mas o principal é ver na criança um ser em desenvolvimento, no adolescente um ser em desenvolvimento. Ele não está ali para trabalhar. O trabalho enobrece, mas ele está numa fase em que ele precisa se desenvolver, em que ele precisa aprender e que ele precisa participar positivamente da vida cultural, social, de uma forma que ele
quando chegar ao momento de ser inserido propriamente no mercado de trabalho, ele tenha todos esses atributos e tenha muita tranquilidade para poder fazer. Sim, portanto que a definição do trabalho infantil é que o limite de que não esteja atrapalhando na escolaridade da criança, né? Que a gente tem que colocar em mente de que a escola é o principal meio social da criança, né? Perfeito. Privar ela disso tá privando ela também de um caráter social, né? Então, privando ela também de ter um convívio, de entender como a sociedade funciona, de como tudo anda certinho nos trilhos. Eu agradeço muito por você ter vindo aqui, ajudou muito, enriqueceu também, acho que a dúvida de todos aqui. Eu agradeço muito obrigada. Se você quiser dar um último adendo, um último aviso, um último puxão de orelha. Que bom ter podido aprender também, porque né, é bom ter essa visão de jovens que podem passar para nós também essas informações. E esse é o principal ponto, ver sempre na criança e no adolescente alguém que está se desenvolvendo, deixar essa pessoa se desenvolver. Tem que seguir as regras? Evidentemente tem que seguir regras, mas está lá para se desenvolver. Sim. E a escola é o melhor de todos. Eu agradeço.